A Mata Atlântica, ela tem sido, durante toda essa luta que a gente tem, da existência dela, da compreensão dela, como uma floresta ampla, distribuída desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mas ela tem muitas particularidades. E hoje a ciência já tem contribuído bastante sobre esses diferenciais, essas diferentes matas atlânticas. Cada uma com a sua particularidade, com a sua flora, com origem distinta muitas vezes. Então isso vai toda uma diferença do que a gente vai, como a gente vai restaurar e como essa floresta, nos seus diferentes ambientes da Mata Atlântica, se comporta e responde aos impactos ambientais. Gente, a história aqui começou em 1980. Começou em 1980 porque nós ficamos sabendo que nesse terreno havia a possibilidade de haver uma construção de 2 prédios. Eram 2 blocos de 124 apartamentos e, ao mesmo tempo, a galera quis, um grupo de vizinhos falou assim, gente, vamos ver se a gente faz alguma coisa para alegrar aqui a comunidade. Estava chegando essa época junina, vamos ver se a gente, quem sabe, se a gente junta os moradores, faz uma festa junina. E aí começou uma agitação de festa junina e de dizer assim, não, nós não queremos mais prédios, o Maitá precisa de um parque. E aí começou uma grande luta entre os moradores. Na ocasião, nós não tínhamos uma associação de moradores organizada e nós contávamos com a Associação de Moradores de Botafogo. Eu sei que foi uma luta que a gente acabou por conseguir, 8 anos depois, provar que essa área que a gente segurou e não deixou construir era não edificante, não era passível de construção. Então foi uma grande vitória da comunidade, mas uma vitória que demorou muitos anos. E aí em 2000 a gente formou uma associação de moradores, chama Associação de Moradores do Alto Maitá. Aí a gente conseguiu essa permissão de uso, conseguimos logo para que a gente transformasse essa área numa área de lazer. Aí o parque finalmente começou em 2005 com uma área pequena lá na frente, com um parquinho infantil. Depois, aos poucos, a gente foi seguindo o nosso caminho de crescimento. A gente ia alargando a área de frequentação das pessoas ao parque e hoje em dia a gente tem uma área bem grande. A agrofloresta, de fato, ela tem várias formas de se explicar, né? Agro quer dizer, né, a área cultivável para a produção de alimento, agro. Floresta quer dizer floresta, a gente já conhece. Então agora o que eu acho que é importante a gente fazer é fazer esse primeiro reconhecimento da área, uma breve análise, né, do que vocês estão vendo, a gente identificar o material que está no chão que a gente pode usar, quais são os trabalhos que vão ter que ser feitos e a gente também vai começar a preparar o solo, né, preparar esses berços, esses ninhos para a gente poder plantar de fato neles. O que a gente tem que começar a identificar é como que a gente pode operar com esses replantios, né? E aí quais as formas que a gente pode operar com esses replantios. E quando a gente traz a perspectiva da agrofloresta, é para a gente dar um sentido, um propósito, para a gente poder participar como natureza desses plantios. Isso aqui é um objetivo de restauração. A gente tem um objetivo de recompor as árvores nativas que vão ficar aqui no futuro. Mas enquanto isso, a gente pode fazer uso dessas técnicas agroflorestais que nada mais são do que a dinâmica de crescimento da floresta. Então, plantar de forma consorciada, plantar adubando o solo, assim como a floresta faz, plantar diferentes espécies no mesmo local. Então, caminhando desse jeito, a gente consegue se conectar com a dinâmica florestal, mesmo que o objetivo dessa área não seja a produção do alimento em si, diretamente, em todos os seus momentos, tá? Porque agora a gente tem que liberar a área para conseguir vê-la melhor e começar a fazer os berços, tá? Então, enquanto tem um pessoal cortando esse material e organizando, tem uma galera que pode pegar a enxada e já começar a fazer os círculos, né? Que o Haroldo já deu a dica lá embaixo. A gente vai buscar fazer uns círculos mais ou menos 1 metro de diâmetro, uns círculos grandes, para a gente poder plantar essas árvores e algumas outras espécies em conjunto com elas, tá? Agora a gente vai começar a fazer os ninhos. Eu acho que, por exemplo, dá para ter um aqui, outro aqui, talvez aqui, dependendo se a gente vai conseguir. Mas a gente ia avançando assim, fazendo
fazer duas colunas de ninho, considerando aquela faixa ali de baixo mais liberada pra gente não ter problema. Eu vou primeiro com a enxada, eu vou puxar as folhas, só puxar as folhas. Fazer o formato do círculo. Quero que essa primeira camada permaneça em cima. Né? Então quando eu faço esse movimento de alavanca, isso, a gente vai fazendo o círculo todo. Eu descompacto lá embaixo, mas sem inverter os horizontes do solo, tá? E aí, é no ninho todo. Faço a alavanca, venho e aí dou uma batidinha assim, ó. Talvez tenha lá em cima. Pra ir acertando. Aqui vai igual. E aqui vai doer. Inteiro. Aqui tá. Agora você jogar. A gente vai começar a dar forma pro ninho, tá? Então a gente vai botando esses troncos ao redor do círculo. Quanto mais tronco melhor, a gente vai usar o que a gente tem disponível. Só para eles poderem se decompor, virar terra também. E eles delimitam de certo modo os nossos ninhos. E aí a gente pega a vegetação daqui sem terra, tá? Chacoalho, ó, para sair a terra. E eu devolvo para formar os ninhos. É, tem que ter um coisa aqui pequenininho, entendeu? Ah, não, tá, verdade. Aqui tem mais do que ali. E aí eu pego o facão e dou uma picotada para isso também não ficar rebrotando sem parar. Mas é sem cortar a muda, tá? Imagina! Não! Ia ser mais triste. A dica é não ver nenhum pedaço de terra e, se possível, não ver nenhum pedaço de tronco. Mas a gente vai ver que aqui tá bem circulado, né? Aí o que a gente vai fazer agora? Em cada ninho a gente vai botar 2 inhames, 2 gengibres ou 2 cúrcumas. Bota esses caules, a gente já pode fazer o plantio das sementes também e aí finaliza o ninho. A gente vai botar essas sementes porque elas são para favorecer as árvores que estão sendo plantadas. Então é para adubar, fixação de nitrogênio, e para quando elas crescerem, a gente colher depois, cortar tudo e picotar de novo na terra. E a gente vai devolver também esses nutrientes das folhas para a terra. O que tem que fazer depois de finalizar o ninho é voltar aqui para ver se não tem nenhuma trepadeira subindo na árvore central, para ver se as mudas, os caules que a gente plantou estão brotando, as sementes também, e para botar mais matéria orgânica nesses ninhos e continuar alimentando eles, né? Plantar é 5% do trabalho. Né, ao longo de um ano que a gente ficar vindo visitar aqui, 9 visitas vão ser de manejo e uma foi de plantio, que foi hoje. Então, 10% foi plantio, 90% foi manejo. Eu sou Riquelme, professor da PUC, né, da Biologia e também da Unirio. E eu sou voluntário aqui, eu trabalho com restauração. Eu sou o consultor aqui deles, ajudo com essas questões das plantas, das espécies e tudo mais. Eu sou o chato que fica falando ali, né? Tipo, não planta isso não planta aquilo. Pode plantar, mas de repente não isso. E muita gente fala assim, pô, mas por que plantar? Qual que é o problema de plantar as coisas que não são nativas, né? Eu falo, principalmente aquilo que é invasor, que é uma espécie que impede que as nossas espécies nativas estejam chegando e assim por diante. Então, se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que o Parque do Martelo ele tem uma importância de conexão muito interessante na cidade do Rio, porque ele junta o Parque da Tijuca, né? A Floresta da Tijuca está aqui, e a gente tem para lá alguns fragmentos que vão se juntando até chegar na Urca, né? Até chegar lá nos fragmentos do Pão de Açúcar e tal. E esse fragmento que a gente tem aqui, ele está no meio. Então, no meio onde ele faz essa conexão entre esses fragmentos todos. Então, estrategicamente, né, quando a gente fala dos processos ecológicos, ele é bastante importante de uma forma social e de uma forma ecológica. Né? Então, são os 3 pontos que, dentro de restauração de áreas urbanas, a gente vem tentando trazer. Que é a questão, não adianta ser só ecológico, porque se for só ecológico, as pessoas estão de fora. Não adianta ser só um local recreativo, social, porque aí o ecológico está de fora. Né? E você tem que ter a questão econômica, que isso aqui tem que funcionar. Então, basicamente, o que a gente considera aqui do parque é um local que ele é extremamente importante como um exemplo para o Rio de Janeiro.
Eu sou Michele Sampaio, professora da Unirio, da disciplina Desenvolvimento Sustentável. E hoje foi um dia, né, de ação no Parque do Martelo. Estivemos aqui junto com a CARP, com o Riquieri, professor da PUC, também lá da Unirio, e também com o Haroldo Lima, que hoje em dia, né, é um grande, já há muitos anos, colaborador do parque. E fizemos uma atividade de plantio de aprendizado também. Plantio em agrofloresta, utilizando espécies nativas em sua maioria, e também um aprendizado sobre restauração ambiental e a importância das áreas urbanas e de restaurar de forma adequada essas áreas para o meio ambiente e para a cidade como um todo. Essa disciplina que desenvolvimento sustentável, né, que tem uma proposta de que não tá nos livros. A gente aprende junto e a partir desse aprendizado coletivo é feito um trabalho. A proposta da disciplina é que a turma escolha um trabalho e esse trabalho foi exatamente, né, culminou na ação de hoje e nesse vídeo que está sendo feito. E todos juntos então puderam sentir o que é colaborar, o que é trabalhar no coletivo e em prol desse trabalho no coletivo criar algo maior do que só a soma das partes.